Marcelo Debona. Uma hora, 5 minutos, boa tarde, estamos chegando com o Sala de Domingo no domingo de Grenal. Com sol em Porto Alegre, com 18 graus de temperatura, depois de um começo de manhã de céu bem fechado, com muita neblina, mas agora o tempo mudou, né? E nós temos um dia muito bonito na capital dos gaúchos, com temperatura em elevação. Nós vamos até as 2 da tarde debatendo e ainda projetando o clássico Grenal das 4 horas da tarde. E a nossa reportagem está muito atenta a tudo que acontece nas concentrações. O Simon Bianchini trouxe registros importantes da concentração do Grêmio. Rodrigo Oliveira, nós teremos registro e manifestação também na concentração colorada, Rodrigo? Teremos agora. Está aqui o vice de futebol do Inter, João Patrício Hermann. Vamos ouvir o dirigente colorado. Um desequilíbrio aí na equipe, normal, né? Mas que a gente vai buscar minimizar bastante essa situação. Acho que o Internacional tem aí hoje uma boa possibilidade de fazer um grande resultado. Respeitamos demais o nosso adversário, mas também entendemos que somos os maiores ganhadores de Grenais da história, os maiores vencedores de Gauchão, e é importante para nós hoje já começar a fazer valer essa vantagem. Alguns treinadores, João, não gostam de muitas estratégias de motivação para não pilhar demais os jogadores, e nos últimos Grenais, às vezes, o Inter entrou muito pilhado. O que o clube fez nessa questão psicológica e emocional para o time entrar tranquilo? O que não vem ocorrendo nos Grenais, e a entrevista do Rodrigo Dourado no último é um indício disso. Eu acho que o ambiente é um ambiente tranquilo. Tivemos uma semana muito tranquila, de muito trabalho, muita conversa. Acho que o trabalho do Miguel é um trabalho diferente daqueles trabalhos que vêm sendo feitos, que são normalmente feitos. É um treinador que trabalha muito com a situação de metodologia de trabalho. Um dia ele trabalha a forma de atacar, um dia a forma de defender, outro dia o conjunto do time, outro dia trabalha com a bola parada. Então ele tem realmente uma metodologia um pouco diferente dos outros, né? E o grupo vem assimilando bem esse trabalho. Acho que o ambiente é tranquilo. É claro que clássico a gente sempre sobe um pouquinho o tom, mas faz parte. É claro que nós vamos entrar motivados, é obrigação, é premiação alta, são salários em dias, o ano do Internacional mais tranquilo daqui adiante, né? E é importante a gente valorizar esse gauchão, né? Que é da terra, que é nosso. A gente não sabe até quando vai acontecer. E agora, João, em relação a esse início de trabalho do Ramires e toda essa discussão que vem também em cima de partidas fora de casa, toda essa opinião pública que acaba vindo à tona também, isso incomoda vocês, isso incomoda a comissão técnica? É passado de alguma forma esse discurso externo que vem de fora para vocês? Isso é normal. Um abraço ao pessoal da Rádio Grenal aí. Isso é normal, a gente sabe que a pressão é normal. Hoje com rede social, e quem tem rede social sabe, e quem vive nesse ambiente sabe, que a gente nunca vai satisfazer ninguém. Sempre vai ter alguém que está contra, alguém que está a favor. Então faz parte. Eu acho que o treinador tem aí um discernimento importante. Eu acho que ele se coloca muito bem perante a vocês da imprensa. Eu acho que ele tem um preparo bastante adequado para enfrentar esse tipo de pressão, esse tipo de inquirimento, né? Afinal de contas, nós temos 33 atletas em condições de entrar em campo, treinando em alto nível, treinando da mesma forma, com a mesma metodologia. Isso é futebol profissional. Isso que nós temos que fazer, é obrigação nossa como dirigentes, entregar para o treinador o melhor time possível, os melhores atletas possíveis, a melhor estrutura possível, né? É isso que a gente vem fazendo. É claro que num clube grande sempre a pressão é maior e é óbvio que a gente tem que estar sempre atento ao mercado, né, de entrada e saída de jogadores. Então, o senhor sente que está vendo de alguma forma desrespeito em algumas críticas ao Miguel Ángel e à diretoria de futebol do Inter? É normal, meu amigo, é normal. Eu tenho por hábito não me pautar por opiniões de terceiros. Respeito todo mundo. Muitas vezes eu não concordo com o que vocês da imprensa dizem aqui, vocês todos aqui que estão na minha frente. Já discordei de opiniões de vocês, mas em momento algum eu vou deixar de conversar com vocês, de expor aquilo que eu acho. Acho que é assim que a gente tem que ser. O debate é salutar, a conversa é salutar, né? Acho que algumas pessoas às vezes passam do tom,
né? Não só a imprensa, às vezes algum dirigente fala alguma coisa. Tivemos um caso há pouco tempo aí, né, lá no Sport Recife. No passado tivemos casos de atleta respondendo a críticas também de uma forma pública. Eu também repudio isso, acho que não é correto, né? Então, da mesma forma que eu acho que a imprensa, em alguns momentos, algumas pessoas especificamente, né, e a gente entende que tem que defender alguns interesses em alguns momentos, né? Eu defendo os interesses do Internacional, nós defendemos o Internacional. Outros têm que defender interesses da sua rádio, daquilo que eles entendem que tem que ser feito, da sua rede social. Isso é normal, isso é absolutamente normal. E a gente tem só que buscar o equilíbrio, é isso que a gente tem que buscar. E esse equilíbrio vai vir com a vitória e que nos dá mais tranquilidade para todos nós. João, de certa forma, houve talvez um erro estratégico ao ter preservado alguns jogadores na Venezuela, porque agora tem a decisão entre Grenais, e entre Grenais tem um jogo decisivo também em Assunção, com uma viagem também, que não é longa, mas é uma viagem de qualquer forma, e se tornou um jogo decisivo em virtude da vitória do Olímpia lá na Bolívia. Eu não diria que foi um erro estratégico, né? A gente deixou de fazer lá no primeiro tempo, sei lá, 2, 3 gols. Acho que no segundo tempo nós fomos mal realmente. Um jogo onde nós tivemos 70% de posse de bola, tivemos mais de 25 chances de fazer o gol. Realmente não foi uma boa jornada, reconheço que o time não foi bem, né? Mas eu acho que é uma partida perfeitamente ganhável lá no Paraguai, né? É óbvio que nós queríamos ter vencido lá na Venezuela, fomos para vencer. Nós temos jogado todos os jogos para vencer, né? Por mais que em alguns momentos a gente não consiga, nós temos jogado para vencer e a gente vai jogar no Paraguai para vencer. Mas hoje a gente tem um jogo importante, um jogo de gauchão. A gente reconhece a importância do nosso adversário, a qualidade do nosso adversário. O momento do nosso adversário é um momento muito bom, treinador novo, muita motivação. E eu acho que a gente tem que, de uma forma muito humilde, entender isso e jogar futebol. Se o Inter jogar futebol, se o Inter colocar em campo o trabalho desenvolvido pelo treinador, pela comissão técnica e jogar com tranquilidade, acho que a gente tem uma possibilidade muito boa de sair com um bom encaminhamento nesse final de gauchão. João, o Zé Gabriel, ele errou no lance lá na Venezuela e que acabou gerando o gol de empate do Inter. O torcedor tem pegado um pouco no pé desse jogador. Qual é o trabalho da comissão técnica, que tem muita confiança nele, da direção também, para que ele possa ter um bom Grenal hoje? Zé Gabriel é um atleta da nossa base, e como a gente ouve falar em base, né? Como a gente ouve falar em base, é um jogador de confiança nossa, é um jogador que está entre os 33 que eu falei, em condições de jogar. O treinador escala da melhor forma que ele entende o time, e a gente tem por obrigação, né, estar atento a essa situação. Reconheço que o Zé teve algumas falhas aí e acaba incomodando alguns torcedores, e é absolutamente normal. Pode ter certeza que ninguém está satisfeito com a derrota que aconteceu lá, mas a gente confia muito no Zé Gabriel. É um atleta que tem muito potencial, e se jogar hoje ele vai estar com certeza 100% focado no jogo. João, historicamente no Rio Grande do Sul há vários exemplos de clássicos que não foram tão bonitos por estratégias mais defensivas, porque Grêmio e Inter muitas vezes mudaram a estratégia para não perder, jogo mais retrancado e tudo mais. A gente nota que o Miguel Ángel Ramírez, ele não muda a sua maneira de jogar porque é Grenal, porque é clássico. Ele mantém a preparação como se fosse um outro jogo, como qualquer outra partida. Isso é bom? Isso é um aspecto positivo, a forma como o Miguel encara o Grenal? Nós entendemos que o Miguel encara todos os jogos de uma forma adequada. Acho que isso é absolutamente normal, jogar da mesma forma, propor o jogo ou não propor o jogo, né? Eu acho que é um pouco antiga essa situação. Vamos mudar para jogar o Grenal, para surpreender o adversário. Claro que isso ajuda, né? Mas hoje não é mais definitivo. Hoje o futebol, tu corre aí 16, 11, 12 quilômetros por jogo. Tu tem, às vezes, um detalhe, né? Os jogadores hoje estão muito próximos, não tem aquela diferença mais de um outro atleta. Eventualmente tu bota aí, ingesta o jogador para jogar. Isso é o tipo de situação aí que hoje não cola mais, com rede social, com 25 atletas envolvidos no jogo, com mais comissão técnica, com mais staff. Esse é o tipo de estratégia que já hoje não dá mais certo. Então é importante entender como é que o nosso adversário se comporta, como é que o nosso adversário joga, estudar o nosso adversário, estudar e sim, traçar nossas estratégias e propor o jogo da melhor forma possível. É isso que nós vamos fazer. Eu acho que é isso que é o adequado.
Muito obrigado. 1h15. João Patrício Herman, vice de futebol do Inter de Bonan. Perfeito, muito bom. Registro na abertura aqui do Sala. Rodrigo Oliveira, Simon Bianchini, Leonardo Oliveira, José Alberto Andrade, para debatermos o Grenal. O Sala de domingo na Gaúcha com pão, bolinha, doce, pão de cebola, turma da Mônica da Santa Massa, os pães mais divertidos do pedaço. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Leonardo Oliveira, o que pretende Ramírez, e é uma boa escolha, Nonato no meio-campo, Colorado para o Grenal, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde, Debona. O Nonato tem evoluído com o Ramírez, né? Tem evoluído, já é um melhor Nonato do que a gente viu no ano passado, e até no ano retrasado o Nonato surgiu prometendo muito. O que o Ramírez tenta é buscar um equilíbrio de meio-campo, porque o Praxedes, embora eu repute o Praxedes como a grande joia, ou uma das grandes joias que o Inter tem no elenco ao lado do Yuri Alberto, o Praxedes ainda não está pronto. O Praxedes ainda oscila bastante e é natural, é normal. Ele é um menino, tem 18, 19 anos. Com o Nonato ele tem um meio-campo um pouco mais robusto e tem no Nonato uma característica que serve para esse jogo que o Ramírez quer implantar, de troca de passes rápidos, de um jogo naquele setor ali, um jogo um pouco mais curto. O que ganha o Inter com a presença do Nonato em relação ao Praxedes, hein, Zé Alberto? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Debona e demais companheiros da mesa. Para mim, ganha numa compactação de meio campo e ganha no toque de bola de meio campo. Talvez até em velocidade. E eu digo tudo muito no condicional, porque como o Léo falou há pouco, o Nonato de hoje é esperado um Nonato parecido com aquele de 2018. O Ramírez está vendo essa possibilidade de colocá-lo de novo naquele estágio. E aquele era um Nonato que eu via na pré-temporada do Inter. Olha, o Inter esse ano vai começar pelo Nonato. A partir de um jovem jogador, começa a criar uma nova equipe, ainda que o técnico fosse o mesmo, era o Odair que permanecia. Não deu certo. O Nonato, ele não aguentou a situação, teve problema de lesão, a gente falou sobre isso hoje pela manhã. Mas eu acho que o Inter ganha na troca de passe. Se executá-la, troca de passe, uma transição interessante, o Nonato mesmo não sendo um meia atacante, mas ele dá essa possibilidade. Aí tem que ver como a formação do ataque, se vai confirmar mesmo o Palácios, como vai ser feita, provavelmente com o Maurício, que é um cara mais de meio campo também, pelo lado esquerdo. Então eu acho que o Inter pode, se pegar o desenho natural do Ramírez e pegar um desenho de um 4-4-2, o Inter tem como fazer. O Inter tem o Edenilson, o Dourado, Edenilson, Nonato e Maurício e os dois atacantes. Então o Inter tem como variar esquema com esses jogadores. Com a presença do Nonato ao lado do Rodrigo Dourado, Ajuda a gente aí, Rodrigo Oliveira, meio pra frente o Inter sem... É aquilo que se trabalhava na semana, né? De Palácios, Maurício e na forte disputa lá no comando do ataque com o Galhardo, Rodrigo. Acho que o Rodrigo tá lá com o João Patrício Herman, né? Simon Bianchini, a gente vai nesse pique falando de Inter, de Grêmio, afinal de contas é o Grenal. Lucas Silva no meio campo, então, hoje. Simon, boa tarde. Tudo bem, Debona? Boa tarde mais uma vez a você, a todos os ouvintes do Sala de Domingo. Essa é a tendência de momento. Lucas Silva sendo o volante mais posicionado junto ao sistema defensivo, até porque o Thiago Santos, reiterando aquele relato que fizemos dentro de Esportes ao meio-dia, chegou no seu carro particular, estava treinando, fazendo sua recuperação. Pela informação que nós temos, não é uma lesão muscular, um desconforto, mas ele não deve participar da partida. Com isso, até por essa chegada dele agora para o almoço junto aos demais jogadores, assim como o próprio Walter Kahneman, os dois estavam no CT Luiz Carvalho, Thiago Santos não vai para a partida. Lucas Silva ele é visto como volante mais posicionado e pode fazer essa primeira função, apesar de ter jogado mais à frente contra o Lanús. O Maicon é uma outra alternativa, mas o Maicon não tem capacidade de aguentar 90 minutos em alta intensidade. Então, Lucas Silva tem tudo para ser confirmado. Resta saber se daqui a pouco o Maicon não pode pintar na vaga, que a gente está conjecturando, informando que o Darlan deve ser escalado. Então é esse o quebra-cabeça de última hora do Grêmio, o resto do time está todo encaminhado. Se o time do Thiago Nunes tem 6 jogos e ganha os 6 tendo a figura do primeiro volante, tudo leva a crer que vai jogar o Lucas Silva na ausência do Thiago Santos, Leonardo. Como imaginar esse time do Grêmio? Porque cresceu o Matheus Henrique ao lado do Thiago Santos, os laterais apoiam mais,
A própria dinâmica da saída do Thiago Nunes, do Thiago Santos, saída de bola, me refiro, como é que vai ficar o Grêmio? Como é que dá para imaginar o Grêmio desta forma hoje? Ele vai tentar reproduzir com o Lucas Silva o que tem com o Thiago Santos. E o Thiago Santos, a grande discussão na vinda dele e se estabeleceu porque o Thiago Santos não é um modelo Maicon, não é um modelo Arthur. E o Grêmio vinha falando de Rafael Carioca, que foi eleito um dos melhores jogadores do último Mundial de Clubes. Um volante mais técnico, um cara que, né, cadencia mais o jogo. O Thiago Santos, dentro das características dele, ele é um excelente volante. É um cara que marca pesado, é um cara que tem saída rápida para frente, sabe jogar. Não é um Rafael Carioca, mas sabe jogar. O Lucas Silva não tem essa característica. O Lucas Silva, ele tá perdido entre a posição de 5 e a posição de 8. E esse é um outro jogador que não aconteceu, né? Esse jogador foi comprado pelo Real Madrid. E ele não aconteceu. Ele tá no meio do caminho, porque ele não tem a chegada à frente, a dinâmica de 8. Até o próprio chute de fora da área, que é uma característica dele, a invertida de bola, ele não tem conseguido fazer. Mas ele também não tem uma capacidade de ser o 5, de dar essa dinâmica, de fazer essa proteção. Então o Grêmio perde. Mas é uma posição em que ela requer menos, digamos assim, menos refino e muito mais entrega, que aí tu consegue, pelo menos, dar ao time aquilo que necessita. Mas o Grêmio perde muito porque o Thiago Santos é um cara que não só marca, Debona, como ele sai. E a ideia de jogo do Thiago Nunes, ela tá muito calcada nesse jogador, porque ele dá estabilidade e ele permite que tu tenha à frente, nessa composição, 2 médios, 2 meio-campistas que fazem o área a área. No último jogo, inclusive contra o Lanús, que a gente transmitiu, o Matheus Henrique, como tinha Thiago Santos e Lucas, o Matheus Henrique nem foi médio. Ele foi meia mesmo, ele jogou quase lá dentro da área. Zé Alberto, Leonardo, Simon, Rodrigo, vamos tentar fazer a leitura do jogo. Ramírez, que gosta da posse do jogo de posição, de ter a bola, um time do Inter que cria muitas oportunidades nos seus jogos. Thiago Nunes e a sua ideia de ser um time bem agressivo, bem vertical. Que Grenal a gente deverá ver a partir das 4 da tarde hoje no Beira-Rio? Começando por ti, Zé. Olha, o primeiro que o Miguel Ángel Ramírez, ele tem que trabalhar o Inter não só taticamente, que a gente observa, admira e analisa o jeito dele, aquilo que ele quer do time. Ele tem que trabalhar primeiro a cabeça de seus jogadores. Um time cujo capitão sai num clássico dizendo que não sabe o que acontece, que eles treinam e não conseguem executar diante do rival as jogadas treinadas, que ele não sabe o que acontece e admite que há um bloqueio psicológico, emocional. Bom, esse é o primeiro motivo de correção que o Inter tem que ter tomado desde que perdeu o Grenal aquele do gol do Léo Chu. Então toda vez que se pensou, vamos enfrentar o Grêmio, o Inter tem que ter pensado não na tática, não no esquema, não. Primeiro é aquilo que foi diagnosticado. E aí nós vamos ter uma ideia de como é o Ramírez vestiário. Porque o Ramírez, ele da prancheta, da planilha, a gente está conhecendo, admirando algumas coisas, outras vendo uma dificuldade de execução, não de concepção. Então, hoje é o dia também do técnico mostrar que ele tem o outro lado, que o treinador tem que ter aquela coisa de gestão de vestiário, é a multifuncionalidade de um treinador. Ele tem que ser o cara estratégico, o cara tático, mas também o cara de união de grupo, o gestor. Então, isso é a primeira coisa que o Inter tem que pensar pro Grenal de hoje. Se é que já não pensou, e tem que ter pensado anteriormente. E que nada ajuda o protesto que foi feito na noite passada com torcedores colocando faixa na frente do Beira-Rio dizendo Grenal igual obrigação. Pô, para um grupo que vem tensionado reconhecidamente, isso é pra mim é um gol contra que a torcida do Inter fez. Mas também, deixa lá, isso é problema do Inter. E no Grêmio é o seguinte, no Grêmio é o Thiago Nunes se completando ainda dentro do seu esquema, mas perdendo o avalista. O cara aquele que deu sustentação ao novo Grêmio, mesmo que não seja do Thiago Nunes, ele foi uma ideia multigremista, foi do Kahneman, do Jeromel, passou pelo Filipão e teve a aquiescência do Renato. Só cara importante na vida do Grêmio que deram o aval pro Thiago Santos. E ele chegou e deu a sustentação que o time precisava, só que hoje ele não está no jogo.
E isso é um problema pro Grêmio. Thiago Nunes tem esse desafio de mostrar como fazer o time jogar sem aquele que vem sendo seu ponto de equilíbrio. Debonar? Fala, Simon. Deixa eu compartilhar, porque o Zé Alberto é um grande repórter, um dos maiores da geração, e a gente vai lembrar por muitos anos, e o Léo também. Rodrigo nem se fala. Mas, gente, tem uma questão que eu, na minha carreira, eu tento fazer a leitura do momento. Qual a leitura do momento? Até pegando o gancho do que falou o Zé sobre essa pressão dos torcedores, e eu concordo, compactuo com o que disse o Zé, mas lendo o ambiente, é uma questão que a gente tem que fazer em loco essa questão também, ler o ambiente nas duas concentrações. A gente ouviu o João Patrício, ouvimos o Marcos Hermann há pouco também, em Esportes ao Meio-Dia. Hoje o ambiente está muito mais sangue nos olhos pelo lado do Inter. Eu vejo o Inter hoje muito mais pressionado por tudo que a gente está vivendo nessas últimas horas, nesses últimos dias, do que o Grêmio. O Grêmio eu vejo de sangue doce, usando essa expressão bem popular. Vejo o Grêmio mais tranquilo para o Clássico Grenal. E eu faço uma comparação, talvez vocês vão me entender. Eu estive também na concentração do Grêmio naquele Grenal de janeiro, que foi vencido pelo Inter nos últimos minutos. Eu vejo hoje, claro, é uma decisão, as comissões técnicas são diferentes. Tinham dois experts em Grenais, Abel Braga e Renato Portaluppi. É um ambiente diferente, mas eu vejo o Grêmio muito mais leve nesse momento que o Inter. Então isso também acho que pode ser levado em consideração, tanto pela pressão externa e interna, pegando as avaliações das declarações dos dirigentes há pouco. Exatamente, antes de falarmos do favoritismo, é preciso ser falado sobre o mais pressionado, e esse mais pressionado, sem sombra de dúvidas, é o Inter, né, Zé? Esse sangue nos olhos que o Simon corretamente faz a leitura, ele existe pela carência, por tudo aquilo que a gente já sabia, e até por o Inter admitir que tem tido problemas de administrar o próprio sangue nos olhos. Isso é que dá também tranquilidade pro Grêmio. Aquela coisa, o Grêmio tá de especialista na história, até que o Inter prova o contrário. Então, até começar o jogo, o especialista em Grenais, mesmo sem o Renato, é o Grêmio. E o Inter tem que provar o contrário. Só que tem que cuidar se esse sangue nos olhos não vira uma hemorragia que não se pode conter. Esse é que é o controle do Inter, o controle desse sangue nos olhos é que vai determinar se o Inter vai ou não emocionalmente encarar esse Grenal de uma maneira que se transfira para a parte técnico-tática e aí faça disso, quem sabe, um resultado positivo, um empate com boa atuação ou até a vitória. E tem o torcedor colorado, além desta pressão interna relatada pela nossa reportagem, é uma pressão porque perdeu o primeiro Grenal do ano, porque foi mal no meio de semana, porque já vai pressionado quinta na Libertadores contra o Olímpia, porque o retrospecto recente é favorável ao Grêmio, por uma série de fatores, porque não ganha o Gauchão há 5 anos, ou fechando o 5º ano agora, e já há o torcedor se manifesta contrário a esta provável escalação, né? Porque ainda sugere o Zé Gabriel, enfim, eu vou discordar desse ponto do Léo, do Leonardo, com relação ao Nonato. Eu ainda não consegui ver essa evolução do Nonato, eu não vejo ele dando verticalidade, eu não vejo ele deixando o time mais dinâmico. Eu vejo ainda aquele jogador, Léo, era o Kudê que chamava a atenção dele, né? Vai mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, joga mais pra frente. Embora... foi a última partida do Nonato, foi contra o Juventude que ele foi bem, né, Léo? Isso, ele dá o passe pro quarto gol. E ele tem entrado, né? Não, mas a evolução que eu vejo no Nonato, Debona, não é aquilo que o Nonato, que a gente esperava do Nonato quando ele surge. Ele aparece lá em 2016, o Inter faz ou 16, eu acho que o Inter faz uma intertemporada em Atibaia. Acho que no fim de 17, Léo, ele tá assim, bem maduro. Não foi quando o Inter subiu, né? 17 o Inter sobe. 16 o Inter cai. 17 exato. Desculpa, 17. 17. Ele termina o ano dando a entender de que, olha, agora o Nonato começa o ano titular até. E não foi assim. Ele aparece numa intertemporada, ele é levado para uma intertemporada do Inter e começa a aparecer. E se esperava muito do Nonato. Mas a evolução que eu vejo é do Nonato em relação a ele mesmo, porque o Nonato no ano de 2020, o Nonato não entregou. O Nonato teve um ano praticamente perdido. O Kudê esperava que o Nonato fosse o camisa 5 dele, o cara que ia começar o jogo, que ia sair com a bola de trás,
E naquela entrevista que o Cudê concedeu para os comentaristas do Grupo RBS, estava o Munari, estava o Divério também, o Cudê disse, olha, não entendeu. O Nonato está num processo atrasado ainda, porque ele não compreendeu o que a gente está esperando dele. Então, o Nonato deste ano, ele já consegue entrar mais, ele já consegue participar mais do jogo, ele tem participações em gol. Eu já percebo nele uma melhora em relação a ele mesmo, mas ainda está longe daquilo que o Nonato prometia. O Nonato não entregou o que ele prometia. Essa entrada dele, eu concordo com o Zé, é uma medida que o Ramírez tenta para dar um pouco mais de equilíbrio ao meio-campo e para ter um jogador que seja mais de toque, um jogador mais cadenciador, porque o Praxedes, na sua juventude, e pela característica também, o Praxedes ele é mais vertical. Então acho que com o Nonato ele tenta isso, ele tenta ter um pouco mais de controle de jogo. Mas concordo com o que disse o Zé também antes, o Nonato ainda está nos devendo. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Estil com você no campo e no jardim. 1h31, sala de domingo, neste domingo de Grenal. Há pouco tivemos registros importantes nas concentrações. Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, e João Patrício Hermann, vice-presidente do Internacional. O Grenal das 4h, que terá no Inter Nonato, que terá no Grêmio Lucas Silva, terá a arbitragem do Anderson Daronco. Nós vamos fazer uma pausa rápida, intervalo, voltamos em seguida com Sala de Domingo, vamos até as 14h. 1h35, de volta com Sala de Domingo. A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados com os personagens da Turma da Mônica, o pão doce e o pão de cebola. A família toda vai adorar. Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço. Lembrando um aviso importante, a rede de farmácia São João está disponibilizando os testes rápidos de antígeno para Covid-19, o teste do Cotonete, com resultado em 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Outras informações, consulte os farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Estil, junto de quem faz o alimento chegar na mesa, junto de quem faz o agro. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Na parte final do programa, vamos destacar o lance da rodada. E você, claro, pode participar e votar lá no Instagram de EsportesGZH, @EsportesGZH. São duas opções de Grêmio, são duas opções de Inter, e os nossos debatedores estarão participando, escolhendo o lance da rodada, podendo ser esses, apresentados e escolhidos pela nossa produção, ou não, ou outro assunto ou destaque que mereça ser o lance da rodada. Olha só, eu abri o WhatsApp e percebo que há uma insatisfação muito grande com relação à escolha do Nonato. Mas há também o recado aqui, por exemplo, do Carlos Dotto, de Joinville. Ele diz o seguinte, olha, o que o Simon falou é o mais importante de tudo que foi conversado desde hoje de manhã. Independente da escalação, os colorados estão ansiosos e impacientes. Se não virarem na frente no primeiro tempo, aí ele é gremista. Aí ele diz o seguinte, nós ganharemos fácil no segundo. E ele salienta, Carlos de Joinville, gremista doente. Então, o aspecto mental, Leonardo Oliveira, ele está sempre presente em qualquer Grenal, Nessas circunstâncias, então, ainda mais, né? E aí tem Ramírez, que recentemente chegou, Thiago Nunes, que recentemente chegou, Ramírez, que perdeu no primeiro Grenal, Thiago Nunes, que quer manter a invencibilidade, mas mais do que isso, né? É um Grenal que vale título. Vale título. E o componente mental no futebol, ele precisa ser muito levado em conta. E por vezes a gente aborda muito a parte técnica, a parte tática, né, o físico, mas o mental, ele é determinante. E tem interferido, sim, esse ciclo do Grêmio, de supremacia do Grêmio no confronto, na rivalidade local e no confronto com o Inter, faz diferença. Assim como fez para o Inter ali atrás. O Grêmio montava bons times, o Grêmio fazia bons enfrentamentos, e daqui a pouco o Nilmar ou o Tyson davam uma escapada e o Inter vencia o Grenal e era 1-0, ou o D'Alessandro decidia em um jogo. Então o componente mental ele faz muita diferença. E é uma barreira que o Inter precisa
superar. A gente acreditou que naquele clássico do Beira-Rio, que o Inter ganha de virada por 2-1, do Brasileirão, gol do Abel e do Edenilson no final, que ali o Inter tinha virado a chave, e se percebe no primeiro Grenal do ano que não, que há uma barreira que o Inter ainda precisa superar. Entra em cena, sim, entra, mas eu acho que o Inter ele é um time com jogadores tão maduros, tão rodados, que, discordando até respeitosamente do nosso ouvinte, não acredito que no intervalo o Inter vá voltar para o segundo tempo, não estamos ganhando, temos que sair para o jogo de forma desesperada. Eu acho que isso não. Eu acho que o time está capacitado, saímos suficientemente para isso. Só para pegar o exemplo, eu mencionei aquele Grenal de janeiro, tá? E eu faço aqui a comparação. Ali no segundo tempo, o Grenal estava 0-0, o Inter foi melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, o Grêmio tem uma evolução técnica, consegue abrir o placar com quase 30 minutos com o Jean-Pierre, e depois, nos minutos finais, o Inter tem essa capacidade mental e física também, porque o Grêmio fisicamente em 2020 foi um desastre e está conseguindo evoluir agora em 2021, mas o Inter consegue virar no finalzinho da partida. Então, ali é essa comparação que eu faço. Eu também vou discordar do ouvinte. Eu trago essa questão. O Inter talvez entre pressionado e, dependendo do que acontecer da partida, pode distensionar o próprio ambiente. Um rápido registro aqui, viu, Debona? Acabou de chegar a escolta da Brigada Militar, já está na área interna. A programação do Grêmio indica 2 horas a palestra e até as 2h30 a saída. Então, dentro do pré-jornada, a gente vai tentar relatar aqui a saída do Grêmio na Zona Norte de Porto Alegre, no Hotel Deville. 15, 20 minutos no máximo até o Beira-Rio. Muito bem, tô recebendo aqui a informação da nossa produção do Bruno Flores que o André Silva já está a postos no Beira-Rio. É isso, André Silva? Fala de domingo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Estamos já aqui no Estádio Beira-Rio, já eu e Júnior Mesquita. O Estádio Beira-Rio pronto para o Clássico Grenal, gramado em perfeitas condições, estádio todo decorado com bandeiras e faixas das organizadas do Inter e com um sol. Te ouvia no Domingo Sport Show, a hora que saía o sol, quase que eu te liguei aquela hora pra perguntar aonde, porque como eu moro na Zona Sul e não tinha sol ainda, e moro o quê? Olha, com muito esforço, 10 minutos de carro do Beira-Rio é a minha casa, tá? Então eu vim direto de casa pra cá, inclusive. E aí, quase que eu desligo, Debona, onde é que tá esse sol? Porque ali ainda na Zona Sul, perto do meio-dia, não tinha o sol. Ele começou a surgir perto de 1 da tarde. Só que agora, Debona, tá legal, tem algumas nuvens, mas tem sol no gramado do Beira-Rio neste momento. A temperatura tá bem agradável, olha, tá bem legal. Tá com uma cara de Grenal, só falta uma coisa, Debona. Público. Exatamente. Falta só, digamos assim, o grande ingrediente de um Grenal, a presença de torcedores dos dois lados nas arquibancadas. E que elemento importante, né? Que é a presença, ou nesse caso, a ausência de público. Demais. Por exemplo, eu vim de Uber de casa para cá e vim conversando com um motorista e ele me... até por vir ao Beira-Rio, né? E ele disse assim pra mim, que saudade que eu tô de ir no Beira-Rio, sou sócio, eu me mantenho em dia mesmo com a pandemia, né? Tô louco pra voltar ao estádio de futebol. Até brincou comigo, vocês têm sido privilegiados porque vocês vão ao estádio, né? Acompanham a movimentação dos jogos do espelho. Isso é uma verdade. O único problema é que faltam vocês no estádio, porque sem a presença do público fica... Por mais decisivo que seja, a gente sabe que ali dentro das 4 linhas, na hora que a bola rola, é diferente, mas o entorno, a sensação do estádio, ela é completamente diferente, né? Bom, teve comigo no Maracanã, no Flamengo Inter, que valia o título brasileiro, e também na final da Copa do Brasil, lá a gente estava junto no Palmeiras e Grêmio. É uma sensação completamente diferente, né? O nível de concentração que o jogador precisa ter é muito absurdo. Mas, ô Leonardo, até a gente... Eu vou pegar, pegar o Debona narra e eu reporto. Né? E a gente fez isso em dobradinha nos estádios, nesses 2 jogos, por exemplo, que eu citei. Todo jogo isso, né? Pesa muito, mas agora, quando uma final de campeonato, claramente tu vai largar aquela frase, mas é a final mesmo, porque perde o clima, né? Iguala, né? Eu não sei se vocês ouviram ontem, ontem a gente fez questão no show de bola de ouvir
o André tá lá no estádio, mas ouvi a nossa colega Paula Menezes, quase que em nome dos repórteres de TV, que são aqueles que têm uma atividade mais próxima daquele nosso normal. E a Paula dizendo que o nível de atenção, a maneira de se portar e de ter percepção do jogo, para eles que estão dentro do campo, também mudou radicalmente. Eles tiveram que perceber o que está acontecendo com a bola, mas outros fenômenos, como a movimentação dos técnicos através do que é falado, que eles agora conseguem ouvir, e de outra coisa, mudou tudo até para quem está fazendo algo muito próximo do normal. E a gente está vendo, né, Zé, Debona, André, Simon, a gente está vendo, por exemplo, ontem Leicester e Chelsea na final da FA Cup com público em Wembley. E é até estranho, eu tava vendo, eu não vi 21.000 pessoas, eu vi o jogo. E André, eu não vi o jogo, eu vi os melhores momentos depois. Aí quando deu aquele lance com o gol do Tielemans e a torcida vibrando, eu sofri um golpe, assim, opa, tem algo diferente, porque o nosso olhar, a nossa percepção, ela tá tão acostumada já ao jogo sem público. Mas alguém viu ontem Flamengo e Fluminense? Tinha torcida no Maracanã. E teve briga, inclusive a torcida conseguiu brigar. Até briga ainda. de torcida, os caras conseguiram levar Bom, vou voltar a eu e o Debona no Maracanã no Flamengo e Inter, que tinha no mínimo umas 100 pessoas do lado do Flamengo, e nem pode ter tantos assim. Ontem eles fizeram o acordo dos credenciados, o Fluminense que não levou, o Flamengo disse que levou, sei que deu briga, bate-boca, xingamento, bom... Futebol brasileiro ele consegue, né? Eu botei aqui agora no canal de TV aqui que eu tô vendo, tava vendo em casa e vou seguir vendo aqui, Djokovic e Nadal, final do Masters de Roma, tá? Tem público na arquibancada também lá no Foro Itálico, não tá lotado, evidentemente que tem, mas tem público também nas arquibancadas. E outra, não tem um sentado lá do outro, é uma cadeira assim, um torcedor vazio, aberto, máscara, tudo mais. André, se vocês querem ver público grande, vão para Padre Chagas. Ali tem público. Essa noite aí foi uma festa. Copacabana Palace também, né, Zé? Tinha o público do Maracanã. Palace, Padre Chagas, locais extremamente populares, né? Extremamente populares. Eu tava te ouvindo ontem, Zé, tu tava conversando com a Kelly sobre isso à tarde, tu e o Rafael, e o alerta que a Kelly faz, né, que vocês faziam e a Kelly reforçava, de que o momento é de muita atenção. Com receio de que essa sensação de que passou, ou de que a situação flexibilizou, de que isso possa ocasionar uma nova onda logo ali na frente. Me parece que as pessoas deram uma relaxada, né? Talvez porque se adotou um pouco da normalidade com a volta às aulas, o trânsito ficou mais intenso, já se vê a criançada se movimentando, os pais saem da escola, passam no mercado, é natural, é normal, porque é a rotina. Mas eu não sei se é impressão minha, mas eu percebo que é um relaxamento de algo que não é momento para relaxar, porque o custo vai ser bem alto logo ali na frente. 1h46 mais minutos. do Brasil, Debona, não tem que ter, não pode, não tem que ter, não pode ter público. Não pode ter público. As experiências que nós tivemos foram as piores possíveis. Foi aquela final da Libertadores, por força da gloriosa Comebol, em que o Maracanã teve um público de jogo sem distanciamento, sem máscara. Ali e agora conseguiu. ontem com público. Ali conseguiu aglomerar 5 mil pessoas no Maracanã que cabem 70. A Comebol consegue umas proezas que... É isso aí, seu Debona. Promessas. Olha aí, chegando, Rodrigo. Promessas de quem? Há pouco acabaram de subir no elevador aqui da concentração do Inter, estavam almoçando no restaurante do hotel os jogadores Ali Palacios, colombiano, buscado pelo Inter no Sol de Oriente da Colômbia, e também Juan Manuel Cuesta, esse está inscrito na Libertadores, também colombiano, garoto, contratado pelo Inter. Eles não estão inscritos no Gauchão, nem estariam nos planos, mas promessas do Inter já ambientados ou se ambientando, estavam almoçando, tomando um suco de laranja, uma refeição bem caprichada. O francês não tá aí? O francês? É. Qual o francês? A jovem promessa A jovem promessa francesa do Inter. O Costa? O Costa, rapaz. Não está. Costa.
O Enzo Costa, filho do Fernandão. Eu acho bom. um negócio fantástico. Ele nasceu em Marseille, né? Quando o Fernandão jogava lá. Então, por isso a brincadeira. Ele nasceu em 3, né, Zé? E o Fernandão veio em 4, né? E eu pensando, será que numa das semanas aí que eu tava cobrindo mais o Grêmio, o Inter contratou um jogador francês e eu não vi? O Rodrigo tem aquela coisa sensacional do grande repórter, que é a paranoia da notícia. Ele tá sempre ali, da fonte. Certa vez na Copa do Mundo, ele fez uma leitura labial do Dunga, achando que o Dunga estava me dando uma letra, uma informação. Lembra, Debona, daquela famosa entrevista na África do Sul em que o Dunga xinga o Alex Escobar? Sim. Aí tava o Zé Alberto fazendo a pergunta pro Dunga, depois de Brasil e Costa do Marfim, e o Dunga olha na direção minha, do Zé, que é onde estava também o Alex Escobar, e começa a falar um monte de coisa, enquanto o Zé Alberto estava fazendo a pergunta. E nós não entendíamos o que era. Aí termina a coletiva, o Zé chega para mim e diz: Rodrigo, tu entendeu o que o Dunga estava falando para mim na hora da minha pergunta? E eu falei: Zé, eu acho que ele estava te reconhecendo, que ele disse: é o Zé Alberto, é o Zé Alberto. Na verdade ele estava dizendo outra coisa, né, uma palavra mais feia. E ainda a gente bem que não era pra ti, Zé Alberto. Não era, mas foi uma coisa assim meio nonsense. Tem gravação no YouTube, é meme, porque o Dunga xingava o Alex, tinha lá os motivos dele, só que é o seguinte, eu vou fazer a pergunta e eu não tô entendendo, tô com fone. Eu não tô entendendo o que o Dunga tá balbuciando e o microfone tava captando. Aí a primeira coisa que eu digo pro Dunga é boa tarde ou boa noite, parabéns, Dunga. Porque, claro, o Brasil tinha vencido o jogo da Costa do Marfim e tinha feito uma boa atuação. Então, quer dizer, o Dunga tá xingando o Alex e parabéns, Dunga. 1h49, antes da gente ir para o lance da rodada, dá um tempo e placar do Douglas Costa, Simon Bianchini. Bom, importante salientar, a gente ouviu o Marcos Herman, vice de futebol do Grêmio, no estacionamento dentro de Esportes ao meio-dia, e antes ele estava conversando com a gente. O que ele declarou antes do bate-papo que a gente entrou ao vivo? Que entre terça e quarta-feira o Grêmio deve ter novidades quanto a essa situação. O que rolou nos últimos dias nessas tratativas? Sexta-feira, o empresário do Douglas Costa teve um encontro, uma reunião com a Juventus. Encaminhou a rescisão contratual, a liberação dele para o Grêmio pelos próximos anos. Agora falta a assinatura do vínculo. Bom, o Grêmio está otimista porque Douglas Costa, se liberando nessa semana, poderá atuar já no começo do Brasileirão pelo Tricolor. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa no final de semana seguinte após a disputa do Campeonato Estadual. Deixa eu dar um zoom aqui no meu celular porque estou vendo movimentação lá na área interna do Grêmio, são os atletas. O Grêmio tinha saída prevista para as 2h30 da tarde, nesse momento deixa já o saguão aqui do Hotel de Ville. Alguns jogadores estão saindo, aos poucos já vejo uma movimentação mais forte. É exatamente isso, os jogadores estão começando nesse momento o translado, mas a situação é essa, o Grêmio espera entre terça e quarta-feira a rescisão do Douglas Costa, tem que dar o processo de entrada no bid da CBF até sexta-feira, até porque a janela de transferências do exterior para o futebol brasileiro será, pelo menos, finalizada neste momento, no próximo domingo, dia 23 de maio. Então o Grêmio começa a se movimentar por aqui. Quem sabe ainda no final do sábado de domingo a gente consiga fazer o registro, não o comboio, mas a saída do Grêmio aqui do Hotel de Ville. O lance da rodada, Simon Bianchini, a produção foi lá escolher o Grêmio, momento de Ferreira, e a evolução por Douglas Costa, o assunto que está atualizando agora. De Inter, o fator Beira-Rio e a força aérea ofensiva. Essas são opções, mas qual é o teu lance da rodada, hein? Douglas Costa, pode repetir a do Inter? Fator Beira-Rio e a força aérea ofensiva. Fator Beira-Rio. Voto nessas duas questões. Rodrigo Oliveira, o teu lance da rodada. O lance da rodada... Vou colocar o gol do 33 lá do Deportivo Táchira, que bagunçou a forma como o Inter se preparava para o Grenal. O Hernandes. E aí mudou muito pro jogo de hoje, pro jogo da próxima quinta, pro futuro próximo do Inter na Libertadores. Lance da rodada, José Alberto Andrade.
Eu vou pegar pro up, né? Jogar pra cima. E acho que a bola aérea do Inter essa semana não entrou, o fator Beira-Rio ainda é relativo porque tá vazio. E no Grêmio, eu acho que o Ferreira é uma afirmação. O Douglas Costa vai ser o futuro, mas o que está empurrando o Grêmio agora é a afirmação definitiva do Ferreira como protagonista. E para mim, se o Grêmio for campeão, eu tinha o Diego Souza como candidato absoluto. Acho que ele e o Ferreira disputam o título de melhor jogador se o Grêmio for campeão. Se for o Inter, bom, aí tem Edenilson, aí tem outras candidaturas. E aí, Leonardo Oliveira, lance da rodada. Eu acho que é a afirmação do Ferreira, né? Esse jogador que no ano passado já pedia passagem, que já entrava e talvez por ter pouco tempo ele era soldado, ele exagerava no lance individual e agora ele consegue medir bem isso e a gente está vendo a afirmação de mais um extrema pelo lado esquerdo do Grêmio, né? Pedro Rocha, Everton Cebolinha, o PP por um curto período e o Ferreira. E olha, acho que o Ferreira nesse grupinho aí ele pega G2. Ele é depois do Cebolinha, é ele. Você pode participar também acessando o Instagram de Esportes GZH para votar no lance da rodada. Aqui no Sala de Domingo tem a parceria das Lojas Quero Quero. Com a palavra Lojas Quero Quero, seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Pode confiar. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Steel com você no campo e no jardim. Conectividade, é claro, você merece o novo. E Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluzenergia.com.br. Eu vou votar em Ferreira também, momento do jogador do Grêmio, de um jogador decisivo, de um jogador que evoluiu demais nos últimos jogos e meses, e tem sido um jogador que faz absolutamente tudo no time do Grêmio. Marca, ataca, puxa contra-ataque, dribla, finaliza, dá assistência, faz gol de cabeça, faz gol com o pé direito, com o pé esquerdo, faz gol fácil, como foi o terceiro diante do Lanús, mas de inteligência, de ir lá na segunda trave para esperar o passe do Diego Souza. Então eu entendo que o momento, ou a fase, ou a atuação, ou a semana do Ferreira merecem o lance da rodada. Informação que nos chega agora do nosso querido Marcos Bertucello, repassando a convocação da seleção argentina. Era de se esperar. O Kahneman dessa vez não está convocado, não vem jogando no Grêmio, não está convocado para as eliminatórias, os jogos que a Argentina terá nas duas próximas rodadas. Ainda não é também da Argentina a convocação para a Copa América. Aliás, sobre isso, mesmo que não seja para a Copa América, Zé, durante a semana eu obtive uma informação de que o Kahneman não tem lesão. Né? Ele fez aí esse procedimento ambulatorial, que ele até não entendeu, como o Simon colocou para ele lá durante o programa em Esportes ao Meio-Dia, mas no Grêmio já tem um certo incômodo interno, digamos assim, porque se faz exames, não se constata nada. O procedimento, o Kahneman estava meio arredio a fazer, acabou aceitando de fazer. Eu tive essa informação na quarta-feira, foi quinta, foi na quarta. Uma pergunta, André, vê se tu te lembra. E já tinha gente no Grêmio achando que ele estava se preservando para a Copa América. O que isso estava causando incômodo. Ônibus. Vai. Ônibus arrancou, manobra nesse exato momento no estacionamento aqui do Hotel De Ville. Arrancou, está na primeira marcha. Ainda na parte interna tem a ajuda da Brigada Militar com a escolta. Tem também o apoio do lado externo da Força Tática. São pelo menos 10 motoqueiros fazendo essa escolta do ônibus do Grêmio, também 2 viaturas da própria Brigada Militar, uma viatura sai direita, nesse momento a sirene é ligada, o primeiro veículo sai, agora sim o ônibus aos poucos, a gente tem uma outra viatura na frente, não dá para fazer o melhor registro, mas o ônibus coloca assim para passar o pórtico de entrada do hotel. Nesse exato momento o Grêmio vai deixando o Hotel De Ville aqui, tem uma leve dificuldade a manobra, desta vez ele vai sair aparentemente para direita em direção a Canoas para pegar a freeway e para ir para o estádio Beira-Rio. Quando é na arena é do lado esquerdo em direção ao aeroporto. Agora sim o ônibus bota para direita, dá o pisca de alerta, a sirene da Brigada Militar segue posicionada aqui e agora sim o ônibus ingressa na avenida, sai do hotel, o Grêmio já está iniciando o deslocamento neste exato momento para o Clássico Grenal 4-3-1, o primeiro da decisão do Campeonato Gaúcho 2021.
Muito bom, obrigado, Simon. Mais um destaque final aqui no Sala da Concentração Colorada. Rodrigo Oliveira. Nonato é preparado por Ramírez para ser a grande novidade no time do Inter para o Grenal. Dourado, Edenilson e Nonato no meio. Palácios, Maurício e Thiago Galhardo na frente. O Inter sai às 2h20 rumo ao Beira-Rio. Valeu, Rodrigo, obrigado. Zé Alberto, teu destaque final. Voltarás em seguida já no pré também no futebol da Gaúcha. O meu destaque é, antes ia fazer uma pergunta ali pro André, pra turma. O Kahneman já voltou depois que ele teve Covid-19? Chegou a jogar? O último jogo jogou dele contra o Del Valle. É o Del Valle na Arena, desclassificação. Aquele tá, então tá. Não, era só a dúvida que eu tinha. Aliás, ele voltou no Palmeiras, parou, que ele estava parado, voltou no Palmeiras, na final lá em São Paulo. Parou, voltou agora no Del Valle e parou de novo. Na verdade, é uma curiosidade que eu não pude saciar de um amigo que me perguntou e eu estou apenas repassando, porque também não lembrei, né? Então, obrigado aí pela força. O meu destaque final é vamos pro Grenal. Vamos ver o que dá certo, o que não dá, se é mental, se é técnico, tático ou físico. Destaque final, Leonardo Oliveira. É Grenal, mobiliza, é final, tem todo esse tempero, tem toda essa pimenta, mas não é para aglomerar. Que cada um veja o Grenal no seu quadrado, que cada um veja o Grenal na sua casa, com os seus. Ali na frente, se Deus quiser, a gente vai poder estar junto no Grenal, no estádio, na beira do gramado, os repórteres, do lado de fora a torcida fazendo aquele churrasquinho, tomando aquela cervejinha. Mas não é a hora, ainda, infelizmente. Bom Grenal para todos nós. Obrigado, Leonardo Oliveira. Bom trabalho por aí, Andrezinho, meu querido. Valeu, Debona, um abraço. A partir do pré, seguimos, ou vamos continuar apenas esse trabalho longo do Clássico Grenal. Mais um para todos nós e que seja um baita Grenal. André Silva com José Alberto Andrade, Eduardo Gabardo, Lelê Bortolassi, Alex Bagé, Guerrinha, Diori Vasconcelos, Marcos Bertoncello e o comando do Pedro Ernesto Denardim, que narra o Grenal. Aliás, o Diori tá chegando, hein? O Diori, vem junto, Diori. Ó, ele tá aí mesmo. Ah, tamo aí, né, Debona? Sempre. Vem com tudo no pré agora, né? Ah, vamos nessa, né? Porque é decisão, é Grenal que vocês querem? É decisão que vocês querem? Então toma. Então tá, vem aí pré-jornada aquecendo a galera pro futebol da Gaúcha. Diori Vasconcelos girando com toda a equipe. Bom Grenal, bom domingo. Tchau.